Hoje nós vamos estudar o terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Esse estudo vai ser dividido em duas partes. Essa é a primeira parte. Quando nós pensamos em humanidade, segundo os Espíritos, nós devemos pensar em todos os seres racionais que povoam os inúmeros mundos do universo. Pensando dessa forma, nós temos que a casa do Pai é o universo e as diferentes moradas são os mundos do universo, correspondendo cada mundo ao grau de adiantamento dos espíritos que encarnam nestes mundos. Como Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós também podemos pensar nessas moradas como os diversos estados mais ou menos felizes em que se encontram os espíritos depois que eles desencarnam, conforme eles tenham agido de acordo com as leis divinas, e aí serão mais felizes, ou contrariamente às leis divinas, quando eles serão então menos felizes. Do ponto de vista didático, o Espiritismo divide os diferentes mundos em mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes, mundos celestes ou divinos. E nós vamos, nesse capítulo, conhecer um pouco da característica de cada um destes mundos. Antes de nós prosseguirmos e começarmos a ver as características destes mundos, vamos fazer alguns comentários. O primeiro dele é o seguinte: avançando o grau de adiantamento de um mundo, o espírito passa para um mundo mais adiantado. Só corrigindo a frase é a seguinte: alcançando o grau de adiantamento de um mundo, o espírito passa para um mais adiantado, que é uma recompensa. Ou seja, se nós somos espíritos que habitamos determinado tipo de mundo e nós progredimos espiritualmente, nós adquirimos o direito de reencarnar em um mundo melhor, o que é uma recompensa. Por outro lado, a permanência em um mundo menos feliz, ou se o espírito for um espírito muito obstinado no mal, até mesmo o exílio para um mundo menos feliz, representa para o espírito um castigo, que é óbvio. Se nós somos espíritos ainda endurecidos e não nos melhoramos espiritualmente, nós permanecemos durante muito tempo, durante muitas encarnações, até que nós nos aprimoramos espiritualmente, no mesmo mundo, o que é uma espécie de castigo. Por outro lado, como diz essa passagem aqui, há espíritos que não só não progridem espiritualmente, mas continuam obstinados em praticar o mal. Estes espíritos podem, eventualmente, serem levados a encarnar em mundos inferiores em desenvolvimento ao mundo onde eles estavam encarnando antes, o que para eles certamente vai ser um grande castigo, porque ainda que eles, ao reencarnarem, não lembram do passado, eles vão trazer sempre dentro deles aquela intuição de que eles habitaram um lugar melhor, que vai ficar lá no inconsciente deles, vai trazer de vez em quando até mesmo uma certa melancolia para eles. Vamos prosseguir então. Antes de lermos esse trecho, gostaria de convidá-los a fazer o seguinte raciocínio. Quando você chega numa cidade, você tem nessa cidade bairros são bairros bem desenvolvidos, que têm uma boa infraestrutura, são bairros que têm praça, ruas largas, são bairros agradáveis, as residências são bem construídas. Entretanto, numa cidade também, você tem bairros que são bairros onde o desenvolvimento é menor, onde a infraestrutura é ruim, as condições de vida são muito difíceis. E os espíritos, ao falarem sobre os diversos mundos, eles disseram para nós o seguinte: olha, a humanidade são todos os seres que estão nos diversos mundos. Nós já até comentamos isso aqui. E a Terra é apenas um pequeno bairro dessa grande cidade que são os diversos mundos habitados. E
Em comparação com outros mundos felizes, a Terra poderia ser considerada como se fosse um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, ou seja, o lugar onde os espíritos ainda estão em situação de padecimento espiritual, necessitando aprender as lições e praticar as leis divinas, como se eles estivessem internados. Por quê? Nós, os espíritos que estamos aqui na Terra, ainda estamos com adiantamento espiritual iniciando o nosso desenvolvimento espiritual. Então nós ainda temos uma longa caminhada pela frente. Então se você comparar os mundos felizes com a Terra, você vai ter a impressão que chegou no subúrbio, no bairro que tem uma infraestrutura ruim, que tem muitos doentes e tudo mais. Porém, fica a palavra de incentivo para todos nós. O homem deixa a Terra quando curado de suas enfermidades morais. Então, nesse momento, nós poderemos optar por encarnar no mundo mais feliz, ou seja, sair de um bairro ruim para um bairro melhor. Agora vamos começar a ver as características dos diversos mundos. E vamos começar pelo mais inferior deles, são os mundos primitivos. Como que é a vida nesses mundos? Olha, os seres humanos são rudimentares, sem beleza. Não têm delicadeza ou benevolência. Não têm noções do justo e do injusto. Não têm indústrias nem invenções. A força bruta é a única lei. Os habitantes desse mundo passam a vida na busca de alimentos e têm apenas uma vaga intuição de Deus. Quer imaginar o mundo primitivo? A Terra pré-histórica dos homens primitivos. Que a Terra já passou por essa fase. Então pode olhar que essa descrição aqui não é difícil da gente conceber. Imaginar a Terra pré-histórica, a Terra antes da humanidade começar a evoluir e a construir as primeiras civilizações. Agora nós vamos para o outro extremo, que são os mundos ditosos. Olha como que são os habitantes nos mundos ditosos. Tem a forma humana, só que uma forma embelezada, aperfeiçoada e purificada. Os sentidos são mais apurados. A locomoção é fácil e rápida. A infância é curtíssima. A vida é muito mais longa. Os corpos são isentos de necessidades. Não existem doenças, os corpos não se deterioram à medida que vão envelhecendo. A morte não causa pavor. Há livre transmissão de pensamento. Os povos são amistosos entre si. A autoridade se exerce pela justiça. O homem procura aperfeiçoar-se. Os sentidos são delicados, elevados, engrandecidos, purificados. Impera a felicidade. A ninguém falta o necessário. O mal não existe. Não há angústias da vida material, não há preocupações. Impera a beleza e a serenidade. Vive-se uma eterna alegria. Depois de ouvir esse resumo, é a primeira coisa que o nosso coração se enche de vontade de morar no mundo desse um dia. E aí vem a boa notícia. Todos os espíritos encarnarão em mundos felizes. Quando? O que é preciso para encarnar no mundo desses? Simples. Concluir os nossos esforços para nos melhorarmos, deixando de sermos orgulhosos, egoístas e sendo humildes, praticando a caridade, amando o próximo, todas essas coisas que Jesus nos indicou. Agradecemos a todos que participaram conosco deste estudo e fica o convite para mais uma música do Tim Vanessa, que se chama Mundo Escola, que fala sobre a Terra como a nossa grande escola. Muito obrigado a todos, até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir.